E o meu convidado especial de hoje é o Bruno. Bruno Guidorizi está aqui comigo, é técnico do Ituano Basquete. Oi, Bruno, um abraço para você. Que prazer tê-lo com a gente aqui na tela da Band. Abraço, Batista. Um grande prazer é meu estar podendo contribuir aí com o programa de vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Falando um pouquinho da sua carreira antes da gente entrar propriamente aí no time do Ituano Basquete, falando um pouco de você, qual é a sua trajetória? Eu comecei nas categorias de base do Grande ABC, né? Então em São Bernardo, foi a cidade que eu cresci. Depois eu fui para Santo André, onde eu entrei no time profissional em Santo André, depois de algumas passagens nas categorias de base de seleção brasileira. Fui alçado ao time de Santo André como técnico principal, consegui alguns resultados positivos e aí tive essa aposta do Ituano num projeto muito sólido, muito ousado para trazer esse campeonato brasileiro aí para a gente. E cheguei no ano passado como assistente do Barbosa, um dos técnicos mais vencedores aí do nosso basquete feminino, e tive a dura missão de entrar no lugar dele, né? De substituir a altura. Acho que a gente conseguiu isso, porque tem um apoio muito grande, né? Da Prefeitura, da CIS, em fazer com que o basquete feminino seja realçado aqui na cidade. Bom, vou abrir aqui para os comentaristas que vão fazer perguntas. Antes, algumas informações. O basquete feminino do Ituano foi campeão da Liga de Basquete, título inédito para a cidade de Itu. Estava jogando o Campeonato Paulista, mas foi eliminado nas semifinais pelo SESI. A final, aliás, começa hoje. Primeiro ano do técnico, como disse aí, né, o Bruno. E além do time profissional, o Ituano Basquete também está trabalhando muito nas equipes de base, o que me alegra muito, porque gosto muito desse trabalho de base, oportunidades, não só para talentos, mas também para evitar que meninos e meninas vão para o caminho errado da vida. Vamos lá, CH, sua pergunta, está conosco o Bruno para responder aí as suas indagações. Bruno, boa tarde, parabéns pelo trabalho, pelas iniciativas. Como aconteceu no futsal, com o Falcão parando de jogar, existe aí um hiato em termos de qualidade. É assim no basquete há alguns anos, depois de Paula, Hortência e Janete. A pergunta é a seguinte: temos aí alguma esperança de nascer outra Paula? Está despontando outra Janete, outra Hortência? Ou vamos ter que esperar, Bruno, mais um pouquinho? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É difícil a gente falar porque estrelas como elas, né? O mundo carece de estrelas como elas, né? Mas a gente tem jogadoras importantes aqui no Brasil. A gente tem hoje a Damires, que é o nosso principal expoente na WNBA, referência da seleção brasileira. Eu acredito que a seleção brasileira, inclusive, está num caminho bem legal agora de renovação, de metodologia, de filosofia. Vai buscar uma vaga agora para o Mundial. Então, assim, a gente não espera que nasça uma nova Hortência, uma nova Paula, mas jogadoras com personalidade que coloquem o seu nome, né? E se a gente aqui em Itu conseguir lapidar alguma delas, a gente vai ficar extremamente contente. A gente sabe que o trabalho da base aqui está começando, a prefeitura, tanto a CIS, querem que esse trabalho aconteça, mas a gente sabe que esse trabalho é de longo prazo e que no médio prazo a gente já consiga ser uma referência no basquete nacional, né? Então, aos poucos nós vamos despontando algumas jogadoras, elas vão sendo formadas, lapidadas aqui, e tendo também uma referência no alto nível com o time campeão, né? Então isso ajuda e contribui bastante também. Gleger Zorzinho, você que jogou futebol, né? Não Sim. teve contato com o basquete, mas eu gosto. Mas tem altura para basquete. Mas né? eu Você gosto tem 1 metro e quanto? Eu tenho 1,90 m. Eu gosto muito de basquete. Adoro basquete. É que eu fazia muita falta. Quando eu jogava, sabe, aqui é meio destrambelhado, né? Então eu fazia muita falta e aí o pessoal, ó, Gleger não vai jogar futebol mesmo, porque senão daqui a pouco toda hora tinha que ficar fora. Mas, bom, primeiro mandar um grande abraço ao Bruno, parabéns aí pela iniciativa. Ô Bruno, eu queria que você falasse um pouco da estrutura
né, da estrutura que vocês têm, da estrutura de trabalho, da logística. Você estava falando aí de revelar jogadores, de revelar talentos, mas a gente sabe, né, que precisa de uma estrutura. Tivemos o exemplo do futebol do Ituano, que acabou de ser campeão brasileiro da Série C, e o Mazzola Júnior, que é o treinador, sempre falando muito, né, da estrutura que é dada, de bons profissionais contratados. Então eu queria que você falasse um pouco da estrutura e dos profissionais, além de você, que trabalham aí nesse projeto. O projeto é bem legal porque assim, a gente tem hoje, dentro do ginásio que a gente joga, a gente tem a sala de academia, a sala de vídeo, a sala de fisioterapia, uma sala de reuniões. Então assim, tanto as jogadoras do adulto como as jogadoras da categoria de formação, elas estão usufruindo desse espaço, né? Esse ano mesmo a gente já começou com algumas aulas, alguns treinos com as escolinhas, com jogadoras mais novas, de 10, 11, 12 anos, da qual eu participo diretamente do treinamento delas, né? Então, no mesmo local que o adulto treina, a gente tem a moradia para as atletas muito próximo ao ginásio, que elas conseguem ir andando para lá, então com uma estrutura na casa com cozinheira, para que elas possam se alimentar direito. Então assim, toda a estrutura que o profissional tem, ela foi dada para as categorias formativas também, para as categorias de base. Então isso é muito importante para dar qualidade. Então a gente já teve, nesse pouco tempo da categoria de base, jogadoras já sendo observadas para seleções de base, né? Que vai ter um campeonato brasileiro aqui, já teve menina nossa que foi convocada. Então isso é bem interessante porque o tempo que a gente teve de trabalho foi muito pequeno, né? A gente começou com as categorias de base logo com o retorno da pandemia. E o time, mesmo nesse pouco tempo, já teve uma evolução grande, e a gente já vê que tem uma procura de outras jogadoras que estavam em outros clubes, ou jogadoras de outros estados. A gente abriu uma seletiva para o próximo ano, e tem jogadoras de todas as regiões do Brasil que já se inscreveram para fazer a seletiva. Então a gente vê como isso está dando resultado, como isso está chamando a atenção e despertando sonhos de várias outras crianças. Júlio Nascimento, a sua pergunta ao Bruno Guidorizzi, técnico da equipe do Ituano Basquete. Diz aí, Júlio. Um abraço para o Bruno, né? Primeiro, dizer que parabéns pela campanha no Campeonato Paulista, né? O Ituano fez um jogo contra o César Araraquara impressionante. Perdeu o primeiro jogo, depois venceu o segundo, forçou o terceiro jogo, teve muita disputa aí nesse terceiro decisivo jogo, então caiu em pé, né, Bruno? E queria até pensando, né, falando sobre a LBF, a próxima competição é em março, e é claro que o planejamento começa desde já. A ideia é manter a base, ou você acredita no processo de reformulação? Como é que vocês vão pensar esses próximos meses para a equipe principal do Ituano? O jogo contra o César, assim, foi um jogo emocionante, mas foi um pouco decepcionante porque a gente esperava mais, né? A gente montou um elenco para disputar título e estava com uma expectativa alta vindo do Campeonato Brasileiro. Mas, como você falou, né, agora a gente tem que seguir com o planejamento para o próximo ano. A gente sabe que nessa fase que as meninas estão disputando o Campeonato Paulista, grande parte das jogadoras que estavam no Brasil disputando a Liga Nacional estão na Europa, então elas retornam no ano que vem. Então muda bastante as jogadoras que vão estar nessa Liga Nacional, né? Então a gente já está pensando em reformulação, já está pensando em peças-chaves aí, jogadoras que foram importantes na conquista do título brasileiro para poderem retornar para o Ituano, além das jogadoras que desempenharam um bom papel agora nesse Paulista, né? Então juntar o que deu certo na Liga Nacional com as que desempenharam muito bem agora no Paulista também. Ô Bruno, só uma curiosidade aqui, né? No começo do programa, fiquei em dúvida se eu falava o seu nome em italiano ou abrasileirado. Guidorizzi ou Guidorizzi? Como que o pessoal, como que a sua família te chama? De Guidorizzi mesmo, abrasileirado. Abrasileirado, maravilha. Olha, muito obrigado pela sua presença, trabalho muito importante e, sem dúvida, já está dando resultado, mas vai dar mais resultado ainda
porque você é um cara sério com um trabalho bastante dedicado e conhecedor, profundo conhecedor da matéria. Um grande abraço, muito obrigado, sucesso aí para você. Grande abraço, que eu agradeço a oportunidade aí. Obrigado, boa tarde a todos.